O erro calvinista é sair da simplicidade do texto. Não tem muito o que se discutir com relação a isso. Há vertentes calvinistas que dizem que Deus não só decretou a queda, essa é a questão do infra e do supra lapsarianismo, que Deus não só decretou a queda, como desejou a queda. Agora, isso vai ferir o caráter de Deus por toda a Bíblia. Existem inúmeras... o ajuntamento dos contextos, porque se você ler versículos isolados, você encontra argumentos até para essa teologia da prosperidade. Se as pessoas lerem de forma isolada a Bíblia, apenas recebendo aquilo que os seus líderes estão falando, e não serem como os de Bereia, que Paulo enaltece, dizendo que eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque os de Bereia, a prova de que eles receberam a palavra de Deus com alegria, de bom grado, em submissão ao Evangelho, era o exame diário das Escrituras. Atos 17:11 fala que eles examinavam todos os dias as Escrituras. Este é o amor por Deus e por sua palavra. Nós vemos que lá em Jesus faz um paralelo, né, em Mateus capítulo 13, verso 13 a 15, quando discorrendo o texto ele fala da parábola do semeador, em que a semente é a palavra de Deus e o solo que recebe aquela semente é o coração humano. Só que Jesus, há uma pergunta, né, os discípulos indagam a Jesus com relação a ele falar por parábolas. E então o Senhor diz que ele fala para que as pessoas não compreendessem. Então, se nós pegarmos apenas isso, a gente vai lançar um pressuposto de que realmente ele fala para que uns entendam e outros não. Só que o Senhor coloca um motivo para que aquelas pessoas não entendessem as Escrituras. É porque o coração delas estava endurecido. Não foi Deus quem endureceu. Jesus diz: o coração deles está endurecido, porque de mau grado receberam as Escrituras. Se nós olharmos o contexto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 10 a 12, na Bíblia nós encontramos diversas justificativas. Deus precisa fazer isso? Não. Só que Deus quer que seja dessa forma. Para que todos nós, Deus quer formar um povo consciente do que está acontecendo. Olha, você vai ser condenado à eternidade, em uma punição eterna, porque mesmo tendo conhecimento de Deus, você rejeitou ao chamado. Romanos capítulo 1, versos 18 a 28, está isso de forma muito clara para nós. Romanos capítulo 2, verso 5, o apóstolo Paulo exclama: mas por causa da tua dureza e coração impenitente, você está entesourando ira para o dia da ira. É isso que aí Paulo chega naquele interlocutor ali de Romanos 9, principalmente dos versos 21 a 22, Paulo diz que esses são os vasos de ira. Porque os capítulos anteriores de Romanos está expondo dessa forma. E Jesus fala em João 12:48 que ele não veio julgar, ele veio, quando Jesus veio, na sua primeira vinda, que Paulo chama de a plenitude dos tempos, ele disse assim: eu não vim condenar, eu vim salvar. A sua morte expiatória na cruz, o sacrifício expiatório, trouxe graça sobre todos. Romanos capítulo 5, verso 18, Paulo faz essa exposição, dizendo que por uma ofensa que foi de Adão, lá de Gênesis, que nós vamos falar sobre isso, Gênesis 2, 16 e 17, Deus disse para que não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, do seu fruto, porque no dia em que dela comesse, certamente eles morreriam. Este morrer seria a depravação total, a corrupção, a separação de Deus. De Romanos 3,10, que não haveria um justo sequer, e de Romanos 3,23, que todos pecaram. Uma ofensa,
juízo de condenação, então estávamos destinados à ira de Deus. Só que no mesmo versículo de Romanos 5, verso 18, diz que por um ato de justiça de Cristo na cruz veio graça sobre todos. Então se o todos ali de 5,18 é para condenação, o todos da graça preveniente também é para salvação. Nem todos serão salvos por causa da desobediência. E é nessa desobediência que eu quero falar. Não foi Deus quem decretou pessoas a desobedecerem e outras a obedecerem. Deus colocou uma regra de fé e essa regra ela é quebrada. E as pessoas que quebram esta regra sofrem punição. Podem sofrer punição aqui na vida, com dificuldades na vida, porque o próprio Deus disse: ah, se Israel me ouvisse, se o meu povo me escutasse, eu de pronto abateria os seus inimigos. Mas já que não ouve, vão padecer, vão para cativeiro, vão ser destruídos. Existe a questão da condenação eterna. A própria palavra diz: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, você está entesourando ira para o dia da ira, acúmulo de pecado, a ponto de chegar a um pecado que não há mais volta, que o próprio apóstolo João diz em 1 João capítulo 5, versos 16 e 17, pecado para a morte, pecado não para a morte. Acúmulo de pecado de 1 Tessalonicenses 2,16, de Tiago capítulo 1, despojando-vos de toda maldade e acúmulo de pecado. Então nós encontramos essa justificativa na Bíblia, e uma coisa que eu quero ressaltar aqui: a graça, ela é um favor imerecido. Ninguém pode ser salvo por si próprio, pela sua justiça. Adão e Eva cozeram uma folha de figueira e quiseram se justificar, se cobrir. Deus mata um animal, derrama sangue, apontando para o sacrifício de Cristo, e os justifica ali naquele momento, até a ocasião oportuna, do que eu já disse que Paulo chama a plenitude dos tempos, no sacrifício, na vinda de Cristo, para o seu sacrifício expiatório na cruz do Calvário, para nos reconciliar com Deus. Nessa reconciliação, na proposta, na oferta de Deus pelo pecado, muitos rejeitam isso. Então o que nós temos que entender é essa justificativa que Deus quer fazer dessa forma, para que o povo, as pessoas fiquem conscientes de que estão indo para o inferno, em detrimento das outras que vão para o céu, por causa da rejeição ao chamado. Tanto os que vão para o inferno como os que são salvos não são dignos da graça de Deus. Eles não merecem, somos imerecedores da graça de Deus. Só que o Senhor Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia, de Romanos capítulo 11, verso 32. Todos estávamos destinados à ira. A pessoa não pode ir a Deus sozinha, claro que não, mas o chamado é para todos. Jesus exclama em João 5,40: vós não quereis vir a mim para terdes vida. Todos os dias estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Romanos 10, 21. Isaías 65:12. Mas todos vos encurvareis à espada e vos destinareis à matança, porquanto chamei e não respondestes, mas escolhestes aquilo em que eu não tinha prazer. Isso está por toda a Bíblia. Então a justificativa que o Senhor coloca é: porquanto, por isso, por causa disso, por isso são indesculpáveis. A luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. Essa luz foi Cristo e a sua palavra revelada. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A exposição da tua palavra dá luz e entendimento aos simples. Quando nós vemos Salmo 119, 105 e 130, quando nós vemos lá em Mateus 25, as 10 virgens saem a encontrar-se com o seu noivo com as suas lâmpadas. Só que 5 eram nécias e 5 prudentes. Essa palavra prudentes no grego significa uma disposição mental para andar com Deus. Estávamos destinados à ira de Deus, à condenação. Mas porque nós recebemos o dom gratuito de Deus, então nós somos... nós não estamos mais destinados à ira de Deus, mas passamos da morte para a vida, temos a vida eterna e não entraremos em juízo, de João 5,24. Agora, e esses que recebem o dom gratuito de Deus, eles a si mesmos se purificam. 2 Timóteo capítulo 2, verso 21. Então, isso é o sinergismo, né, que nós pregamos, que tem que ter uma resposta humana. O ser humano não fez nada para conquistar a salvação. Romanos 3, 21 a 26.
mas o ser humano pode rejeitar ou aceitar a esse chamado. Por isso que o Senhor está formando um povo consciente do que está fazendo. Esse negócio de que você já foi programado, predestinado à salvação, e os outros predestinados à condenação, sem você ter o que fazer, então não é um povo consciente. Veja que em 2 Crônicas, capítulo 32, verso 31, diz assim: Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo que lhe estava no coração. Deus quer que todos nós estejamos conscientes daquilo que nós estamos fazendo. Olha, o sacrifício, o próprio Deus encarnou para assumir a nossa maldição. A maldição seria o banimento, o afastamento total e completo da presença de Deus, da face de Deus, a condenação. Efésios capítulo 2, verso 1 a 5, estávamos destinados à ira de Deus. Nós estávamos destinados à ira de Deus, à condenação. Então, o próprio Deus encarna. Já que o ser humano deveria morrer, de Gênesis 2, 16 e 17, e a vida de toda a carne estava no sangue, de Levítico 17, 11, e sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados, de Hebreus 9, 22, então ele aperfeiçoou para sempre os que vão sendo santificados por um único sacrifício. O próprio Deus encarnou. Já que a catara, a maldição estava sobre a raça humana, ele encarna para ser absorvido em seu próprio corpo. Deus condenou o pecado no corpo de Cristo, de Romanos capítulo 8, e maldito é aquele que foi pendurado no madeiro, de Deuteronômio 21, 22, e ele condena então o pecado no corpo dele próprio, e reconcilia então consigo mesmo todas as coisas. Romanos 4, 25. Mas Jesus morreu por causa das nossas transgressões, mas ressuscitou para a nossa justificação. Então a oferta foi feita e o resgate foi pago. Agora, para entrar nesta aliança, nós temos que, foi pela graça sois salvos, nós temos que responder com fé. É aí que Deus derrama essa fé sobre toda a raça humana. Tanto que nós vemos, a Bíblia fala de uma fé maculada. Nós vemos ali em Romanos 1, a palavra diz que Deus se manifestou. O que de Deus se pôde conhecer foi manifesto. Não adianta usar o texto de Marcos capítulo 10, se aquele que não pode conhecer ao Pai, se Deus assim, se Jesus não revelar, não pode conhecer o Filho se Deus não revelar, ou seja, a plenitude da divindade, da salvação, da graça, porque Deus se manifestou. Romanos capítulo 1 fala claramente, e mesmo eles tendo conhecimento de Deus, eles rejeitaram. Então, por isso é que são indesculpáveis. Então, quando nós pegamos lá de Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, Deus advertiu Adão e Eva que não pecassem. E depois que eles pecaram, Deus os puniu. Gênesis capítulo 3, verso 1 a 24. Nós não podemos olhar para os textos bíblicos e tentar achar uma justificativa para fundamentar aquilo que nós queremos, ou naquilo que nós queremos nos esconder. Nós temos que lidar com o pecado dessa forma. Você não é merecedor da graça de Deus, você não fez nada para conquistar a salvação, mas você pode rejeitar ou aceitar o convite à soberana vocação, que é um convite ao lugar celestial, que Paulo fala em Filipenses capítulo 3, verso 12 a 16. Então, nós temos que responder por fé. Nós estamos vendo que pessoas no mundo todo têm depositado a sua fé em coisas absurdas. As pessoas têm fé, mas só que elas não estão usando a sua fé para aceitar o dom, para receber o dom gratuito de Deus, e então assim sair da direção em que estavam da ira de Deus. Porque todos aqueles que rejeitam, como o jovem rico, que rejeitou o chamado de Cristo, Cristo disse claramente, vem e segue-me. A conversa de tanto de Marcos capítulo 10, verso 21, de Lucas capítulo 18, verso 18 a 23, a conversa era sobre salvação, mas houve um chamado e houve uma rejeição, e portanto o jovem rico se perdeu, e todos aqueles que rejeitam o chamado de Deus, rejeitam o convite à salvação. É um convite, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que
todo aquele que nele crê, porque tem os que não creem, para que todo aquele que nele crê, estes, sem merecimento nenhum, vão ter a vida eterna, ao passo que outros serão, como diz em Apocalipse capítulo 20, verso 11 e 15, serão lançados no lago de fogo que arde com enxofre. A simplicidade dos textos bíblicos nos revelam isso. Amém? Então, espero que tenha ajudado um pouco na compreensão sobre salvação. Deus abençoe em nome de Jesus.